As faladeiras, porque nós somos mulheres que falamos o poder da comunicação, o poder de aprender, o poder de ensinar, o poder de contribuir e de conhecer mulheres maravilhosas, que eu agradeço a Deus todos os dias por o Senhor ter me dado o poder de gostar de pessoas, o poder de me comunicar e de fazer boas conexões. E hoje nós estamos aqui com uma conexão feita por uma mulher maravilhosa, que trouxe outra mulher maravilhosa para minha jornada. Seja bem-vinda, Joyce. Obrigada, foi um prazer. Eu sempre falo que conexão realmente é poder. É verdade, Conexão é poder. E mulher, ela tem, né, essa conexão nata dentro dela. Nasceu com isso, né? Essa questão da conexão, do afeto. Para quem tá assistindo, nos acompanhando, o que vocês acham que a Joyce... Olha bem pra Joyce, dá uma olhada na Joyce. O que vocês acham que a Joyce resolve? Chuta aí. O que é? Porque todo mundo resolve alguma coisa. Você concorda comigo, Joyce? Todo mundo nesse mundo veio pra resolver alguma coisa. Resolver algo. Todo mundo, vocês têm que gostar de problemas. Já falei isso pra vocês, vou falar. Então, todo mundo tem um problema e todo mundo tem alguém que resolve esse problema pra você. Então, a partir do momento que você começar a ver a vida desse jeito, vai melhorar as coisas pra você. E a Joyce é uma pessoa que resolve, e resolve muita coisa que muita gente tá precisando. Inclusive, sempre precisou. Mas agora, além de estar mais, assim... vamos dizer assim, graças a Deus, normal falar sobre, graças a Deus, e também a importância da conscientização que as pessoas tomaram, né, em especial depois de alguns acontecimentos que aconteceram aí no nosso planeta Terra. Conta, Joyce, pro pessoal, quem é você e o que você resolve, senão vão ficar muito curiosos, vão ficar zangados comigo. Vamos lá. Eu sou psicóloga há 21 anos, e sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. E desde sempre, eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito curiosa. E eu tinha as minhas dificuldades. Então eu tinha crises de ansiedade na adolescência e eu queria entender mais sobre isso. Só que eu não sabia por onde começar. O que eu podia fazer? Eu vinha para médicos, eu tinha dificuldade na escola porque eu tinha TDAH. E depois de muito tempo eu entendi que a minha ansiedade vinha do meu TDAH, pelas dificuldades que eu tinha. E eu amo trabalhar com ansiedade. Aí eu fui para a USP fazer minha pós, daí eu fui para o Hospital das Clínicas fazer uma ansiedade, transtorno de ansiedade, fiz uma pós lá. E fui ficando meio que boa nisso, entendendo muito de ansiedade. Mas também eu trabalho muito com depressão. E uma coisa que eu vi muito, que existe tanto no TDAH, quanto no ansioso, quanto no depressivo, é que que tinha algo de comum, era a procrastinação. Eu vi que isso é muito comum. E foi aí que eu comecei a estudar sobre isso. O que tinha a ver a ansiedade com TDAH? E isso foi fazendo com que eu me interessasse mais e aprofundar mais, porque a ansiedade, ela vem de vários lugares. Ela não vem de um. E aí você saber identificar é muito importante, né? E a pessoa, ela só muda quando ela entende o que está acontecendo com ela. Então, se você não detecta, se você não identifica, você não consegue mudar, seja a sua procrastinação, seja os seus sintomas de ansiedade ou até mesmo depressão. E foi aí que eu fui cada vez mais me interessando. E daí eu comecei a montar o quê? Um planner. Desse planner se tornou uma mentoria de procrastinação, para trabalhar a procrastinação. E aí a gente via que por trás da procrastinação tem muitas coisas. Mas de imediato, o que eu acabei fazendo? Montando um planner, né, que depois eu vou falar um pouquinho dele aqui, de como lidar com a procrastinação. E lá eu explico, né, de como você faz, como identificar as suas dificuldades, porque uma das coisas que eu vejo muito nas pessoas é a dificuldade de saber o que elas querem. Muitas pessoas chegam no consultório falando, olha, eu não quero mais ser traída, eu não quero mais viver com essa ansiedade, eu não quero mais deixar de fazer as coisas que são importantes para mim, mas o que eu quero? Então essa falta de clareza de onde eu quero chegar, né, é muito importante. E se as pessoas não têm isso com clareza de qual é a real dificuldade, mas também de onde ela quer chegar, de quem ela quer ser, de quem ela é e do que ela precisa fazer para ser,
ou quem ela precisa ser para ter o que ela quer, se ela não descobre o que tem isso por trás, ela não consegue sair do lugar. E esse trabalho é um trabalho profundo, mas que eu me apaixonei por ele. Perfeito, perfeito. A Joyce trata de um tema que nós aqui falamos muito, né? Inclusive, dentro de tudo que eu ajudo aí as mulheres empreendedoras, um dos pontos que eu trabalho muito é a gestão de atividades. Né? A rotina realista, é um planejamento que seja adequado com a realidade daquela mulher. E uma coisa importante, agora eu vou puxar a orelha de vocês. Acontece muito, sabe, Joyce? Elas vêm, a gente desenvolve, entendemos o que é o objetivo do negócio, entendemos quais são as rotinas ali do dia a dia, a rotina do trabalho, desenvolvemos um plano de ação para a vida pessoal, para a vida profissional, com as ações, com horário, com metas, tudo bonitinho. Aí ela sai para viver isso. Algumas saem, vão indo num tempo mais tranquilo, mas você percebe que vai havendo esse progresso semana a semana, quinzena a quinzena, mês a mês. Algumas já saem e executam rápido, muito rapidamente. E aí tem aquela turma que volta um mês depois, 15 dias depois, com os mesmos problemas. Sim. E eu vou falar uma coisa até mais triste. Volta às vezes um ano depois, com os mesmos problemas, sem executar. E aí, essa hora, eu falo bem assim, por isso que eu falo pra você dos lugares, eu falo assim, olha, aí a pessoa começa a falar das mesmas coisas. Aí eu pego a pastinha, né, falo assim, olha, você teve aqui no dia tal, e aí eu dou essa lembrada, dou essa cutucada, você me disse que você estava assim, 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 o que mudou? Você tem 6 meses quando você veio me visitar, você disse que ia pensar, que ia ver o que ia fazer, e aí eu queria saber o que mudou. Quando ela percebe, porque eu deixo ela perceber, né? Não fiz nada e arrumei mais confusão pra minha vida. Geralmente é assim. Fala, então o negócio é mais profundo. Exato. E é por isso que eu queria puxar, né, a orelha das pessoas. Então, a pessoa não olhou nem pra ela ainda. E eu falo, olha, tá fazendo terapia, tá fazendo algum processo para cuidar do teu interior, porque não vai adiantar eu entrar com a melhor mentoria do mundo, a melhor ferramenta do mundo, né? Não vai adiantar a gente ter a melhor estrutura de tecnologia para amparar o seu negócio se você não fez o básico ainda. Mas você sabe o que acontece muito? Eu falo que nós temos uma programação no cérebro. E a gente tem que entender qual foi o script que essa pessoa construiu para ela. Qual foi a narrativa que ela construiu desde a infância de quem ela é e de quem ela deveria ser para ter alguma coisa. E isso a gente vai construindo. Por exemplo, uma pessoa que ela se acha, tem dificuldade na infância e ela se acha incapaz, que ela não é boa o suficiente, ela programa o cérebro dela para enxergar tudo o que está ruim. E ela tem um problema de autoconfiança. E o que acontece? Ela começa a se cobrar e ela estabelece padrões altíssimos, irrealistas para a vida dela, porque ela programou o cérebro dela daquele jeito. E ela faz o quê? Ela enxerga, o foco dela é só no erro, só naquilo que ela não é boa, porque o cérebro dela tá falando, tá vendo como você realmente não é boa? Então ele fica tentando confirmar essas narrativas que ela criou na infância. E o cérebro, gente, tem um segredinho, o cérebro ele gosta de ter razão. Vou anotar nem isso. Que for para você, nem que for para você, tá vendo? Não falei que você ia fazer isso? Sabe quando essa questão, tá vendo como você realmente não é boa o suficiente? Porque ele tem um radarzinho, que depois isso tem que ser aprofundado mais, mas é como se a gente tivesse um radar que focasse só no que não está bom, só no erro dela. E acaba o quê? Desqualificando os aspectos positivos. Então ela não tem o radar dela, porque parte nossa é consciente. Mas parte nossa, grande parte, é o inconsciente. O inconsciente ele trabalha. Dependendo de como eu fui programada, como está programada a minha mente, ela pode trabalhar tanto para a autodestruição quanto para o crescimento. Então, uma pessoa, por exemplo, é como se você, por exemplo, você já teve grávida. Sim. Até então, você reparava em coisas de grávida? Né? Não. A partir do momento que você engravidou, você começa, o seu radar inconsciente, ele começa a buscar coisas fora
pra você começar a perceber assim, nossa, olha aqui, nossa, agora eu tô vendo grávidas, coisa que você até então não via. Você começa a enxergar a casa de enxoval que você não via, porque o teu inconsciente já entendeu e ele vai começar a procurar pra você. E quantas de nós estamos com o inconsciente trabalhando contra nós? Enquanto ela não desbloquear isso, não modificar essa programação dela, ela vai continuar no mesmo lugar. Exatamente. Perfeito. Essa sua pergunta, gente, acho que é uma pergunta assim que anota aí. Quantas de nós estamos procurando, né, situações, né, procurando momentos que invalidem, Exatamente. Que trabalhem contra. E aí a gente faz o quê? A gente não valida a celebração. Eu trabalho muito com micrometas, porque a celebração, pequenas metas, cada passo que você dá, ele precisa ser celebrado. Sim. Porque você não reconhece. E aí você desqualifica. Nossa, eu fui tão bem, eu tirei 8 na prova. Ah, mas e daí? Não tirei 10. Ou, mas e daí? Tava fácil a prova, porque ela desqualifica. Ela não leva em conta os pontos fortes que ela tem. Imagine o que ela perde com isso. Quantas oportunidades. Então, e o Leary fala isso, né? O Leary fala que um dos grandes problemas da ansiedade e da depressão é o problema da autocobrança, da exigência, da autocrítica, onde a pessoa ela afeta a autoestima. Por quê? Porque ela estabelece esses padrões altos que são irrealistas para ela, porque ela sabe que ela não vai conseguir. Ela foco excessivo nos erros e a desqualificação de tudo positivo que você tem. Então a autoestima fica totalmente fica totalmente negativa. E isso, né, para mulheres, vocês que nos acompanham, mulheres que empreendem, imagina, fecha os olhos aí, um exercíciozinho simples, tenta lembrar na tua infância, como era, né? Como eram as falas do pai, da mãe, de uma avó, a comparação com aquela prima que tirava notas mais altas. Isso, sempre, né, existia essas coisas, né, que deixavam você, mas você não dá conta, mas isso não é pra você. Exatamente, isso não é pra você. Ou então, nossa, você tirou só isso. Nossa, você tá aqui só pra estudar e você não conseguiu essa nota. Nossa, porque você é magrela. Sabe aqueles apelidos? E isso vai fazendo com que a criança, até os 10, 12 anos... Aliás, o nosso cérebro ele vai realmente amadurecer por volta dos 21. Até então, nosso sistema neurológico está em formação. Então, dos 2 aos 10 anos, mais ou menos, a criança tudo fica na base do concreto. E aquilo tem um impacto na vida dela muito forte. Por isso que as crenças, elas influenciam tanto o nosso futuro. Então, hoje a gente reverbera coisas do passado. Que se a gente não trabalhar, não destravar, não identificar, fica muito difícil de sair do lugar. Isso. Agora sim, trazendo um pouquinho sobre a procrastinação, porque eu adorei que você fala de procrastinação. Eu acho que a gente tem que tomar mais cafés para falar sobre isso, porque eu adoro, né? É um tema que eu amo. Eu vou trazer uma situação minha, que eu acredito que muitas mulheres vão se ver nesse papel. Sim. O que acontecia comigo, né? Eu tinha muita iniciativa, muitas boas ideias e poucas acabativas. Eu perdia, como se eu perdesse aquele gás no meio do processo. E aí, ou eu abria a mão daquilo, ou eu fazia aquela coisa meia boca, ou era muito difícil eu ter o mesmo gás do início ao final do processo. E aí eu percebi que isso bem nessa fase do final da adolescência para o início da fase adulta. Bem nessa fase. Exatamente. Eu tive isso. Os hormônios estão à flor da pele. E aí eu comecei, aquilo me incomodou de um tanto, aquilo me doeu muito depois de um tempo que eu falava, gente, mas eu não termino nada. Sim. Aí eu comecei já a falar assim, você falou, o cérebro tem razão, gosta de ter razão. Eu já dizia assim pra mim, será que você vai terminar isso? Mas será que você vai dar conta? Né? E eu já ficava naquela, é uma briga interna. Depois de um tempo, quando a gente começa a se reconhecer, entender que isso daí fui melhorando, sem nada, sem terapia, sem coaching, assim, com uma fé muito grande e observando muito até as outras pessoas. Só que quando eu fiz o meu DISC e eu descobri que o meu perfil é comunicador, e aí eu entendi muita coisa, né? Então o comunicador, ele tem muito disso, mas trazendo para uma realidade aberta,
é muito natural isso, né? Sim. Essa questão da pessoa ter muita... Eu não sei se isso é de perfil, já não sei mais se é de perfil, se isso é muito das nossas... É um pouco da nossa criação, é das nossas crenças. Eu ainda não identifiquei de onde vem exatamente. Vem isso, mas eu percebo isso em muitas mulheres. E aí eu queria que você trouxesse o seu olhar sobre isso, porque muitas vezes, eu hoje, né, tenho algumas técnicas que eu usei pra mim e que eu aplico nas minhas mentoradas, mas eu queria muito ouvir o seu ponto de vista, né, e o seu olhar sobre isso. Olha, uma das coisas que acontece muito, que quando a gente faz algo, tá, às vezes, primeiro, a pergunta é, o que na minha vida hoje, eu gosto de fazer muito essa pergunta, o que acontece na minha vida hoje que eu gostaria que estivesse acontecendo e que não está? Uau! Se eu tivesse conquistado aquilo que eu quero hoje, o que estaria diferente na minha vida hoje? O que eu estaria fazendo? Como eu estaria me sentindo? E aí você traz isso para a realidade. Esse é o primeiro passo. Identificar, pera lá, onde eu quero chegar com isso? Porque quando eu sei onde eu quero chegar, depois que você sabe, eu até postei sobre isso, depois que você entende, você conhece o seu porquê, os seus porquês, você não vai sofrer com os como. Então, quando você tem clareza de onde você quer chegar, quando aquele ponto, né, que você, nossa, aqui eu fui por aqui, não deu certo, comecei várias coisas, não deu certo, mas espera lá, o que é prioridade nisso aqui? Às vezes a gente acha que tudo é prioridade, quantas coisas não são. Verdade. O ansioso, ele entende que tudo é urgente e importante, tudo é prioridade, e não é. Muito poucas coisas de fato são essenciais à nossa vida. Quantas coisas você deixou de fazer e você viu que aquilo nem era tão importante assim? Então, nossa, eu fui por esse caminho, me perdi, mas espera lá, onde eu queria chegar com isso? Porque quando você sabe onde você quer chegar, você começa a fazer um ato aqui. Claro que tem as crenças também. Se você já tem a ideia de que eu começo muitas coisas e não termino, o teu cérebro já vai processando para isso. E aí você vai dar o primeiro passo. Poxa, o que foi bacana aqui? Eu valido? Eu celebro? Ou eu falo, ainda falta muito? Nossa, só isso? Ah, não, vou... E abre uma outra porta em vez de pensar em como você pode chegar até aqui. Porque quando eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Aí eu abandono no meio do caminho. Sim. Aqui eu vejo, poxa, funcionou. O que funcionou? Qual é o próximo passo? Ou não, deu errado. Não saiu como eu coloquei. Tá vendo como você não é boa o suficiente? Essa constatação faz com que o meu cérebro receba uma dopamina errada, digamos assim. Mas é o que ele aprendeu a vida inteira. E aí ele vai partir para outro, porque ele sabe que esse caminho não dá certo. E na verdade não. Talvez o que você precisaria era recalcular a rota e ver, tá, mas qual foi o caminho que eu fiz que não deu certo? Mas o que eu posso fazer para chegar até aqui? Porque o nosso objetivo final é aqui. Mas até você chegar lá tem uma escadinha. São Sim. vários passos que eu preciso validar, enxergar, recalcular quando não dá certo e entender que erros não são fracassos. Os erros, eles fazem parte do nosso caminho. O erro, ele faz parte do nosso objetivo. Mas como eu vejo ele como um ponto final, isso mata o meu sonho. Às vezes eu preciso recalcular a rota e pensar de que outra forma. Nossa, eu não estou conseguindo sozinho, mas quem pode me ajudar? O que teria que acontecer aqui para que eu chegue desse outro lado da ponte? Talvez eu não consiga chegar lá ainda, mas qual é o próximo passo que eu posso evoluir? A falta de clareza, né? Exatamente. É um ponto bem importante. E quando a gente é jovem, é muito natural isso, né? Então, você olha para uma pessoa lá, né, dos seus 19, 20, 21 anos, Exatamente. começando uma vida adulta, assumindo novas responsabilidades. E aí, aparece que... E a sensação que a gente tem quando a gente está nesse processo é que tem um mundo de opções. Sim. Tem opções demais. E aí, se você não tem uma clareza exata de onde você quer chegar, as coisas estão muito vagas. Exatamente. Muito eu vivi por abertas. muito tempo isso, tá? Eu vou dar um exemplo meu.
eu começava uma coisa e não terminava, começava um curso. Na verdade, assim, eu terminava os cursos, mas eu não tinha muito. Eu sabia o que eu queria, eu sabia a abordagem que eu queria, porque eu gosto dessa coisa mais objetiva, que dá pra medir. Eu gosto muito dessas coisas mais planejadas, porque como eu tinha dificuldade de organização, eu preciso de uma questão mais organizada para me organizar internamente. Então, eu fazia um monte de curso porque eu achava que eu não era boa o suficiente. Uma das crenças que quem tem TDAH tem, eu não sou boa o suficiente. Porque ele tem que estudar demais para atingir uma média, atingir uma nota. Por quê? Não porque ele não é inteligente, mas porque ele não sabe como estudar, ele não foi identificado, eu não fui diagnosticada. Eu fui diagnosticada agora, depois de muito tempo. De psicóloga já há muito tempo que eu fui diagnosticada. Agora, faz o quê? Uns 3 anos. Que eu, junto com uma amiga minha, que é neuropsicóloga, e olha que eu fazia terapia, sempre fiz. Então, tem essas questões que elas não são tão simples de ser identificadas. Então, essa crença de que eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente, fazia com que eu tinha que estudar. E eu amo estudar, tá? Eu sou uma eterna e quem quer trabalhar, seja com mentoria, ou seja com terapia, é um eterno estudioso. Achar que você simplesmente vai trabalhar... Além do estudo, né, que é o importante, é o que você está trazendo, é a questão da gente estar sempre se atualizando. Exatamente. Né? Muita coisa nova chegando. Exatamente. Então, o que acaba acontecendo? Acontece que nesse processo, eu acabei acumulando muito conhecimento e eu não sabia o que fazer com tudo isso. Porque, na verdade, eu precisava organizar tudo isso. Organizar tudo isso primeiro internamente. Falei, gente, mas eu preciso partir de algum lugar. Eu amo o meu consultório, amo 1 a 1, atendo casais também. Mas eu queria algo além. Eu queria algo que eu pudesse ajudar mais pessoas. Aí eu vi na pandemia que é possível isso. Que é possível a gente ampliar, você não ficar no 1 a 1. A gente pode alcançar muito. Quantas vidas você pode ajudar numa palestra, em um grupo terapêutico ou em uma mentoria, né, de mais pessoas. Então, eu comecei a pensar sobre isso e de como alcançar mais pessoas. 1 a 1 é muito bom, mas não é só isso. Então, eu queria ampliar isso. Mas eu não sabia como fazer. Mas eu também não tinha clareza. Tá, mas o que eu vou fazer para isso? Então, esse caminho foi onde eu demorei de uns 3 anos ou mais, 5 anos estudando. Só que aí você vai fazendo um monte de coisa e fala, nossa, nada a ver, né? E você perde muito tempo com isso. Então, quando você tem conexão, quando você sabe onde você quer chegar e você sabe como buscar aquilo, com quem buscar, nossa, isso facilita muito o caminho. Por isso o mentor ajuda tanto. Importante, lindo isso que você está falando. Até me veio uma lembrança aqui, recente, conversando com uma amiga, muitas pessoas, e isso é muito normal de nós seres humanos, a gente tem uma tendência de falar, você tem que usar isso, você tem que fazer isso, e eu sempre falo, você não tem que nada, né? Você tem que entender o que de tudo que existe está de acordo com a tua caminhada. Eu sempre penso assim. E aí eu estava conversando com uma colega que trabalha na área financeira, e aí ela tinha umas planilhas que ela me ofereceu no começo, eu comecei a usar as planilhas dela, depois eu adaptei para uma outra planilha para fazer essa organização financeira, e por fim que eu falei para ela assim, olha, eu fiz uma mudança nas planilhas. Ela, como que você está fazendo? Eu falei, esse ano 2024 eu trabalhei assim. Ela é uma planilha única, e eu trabalhei com os quadros. Um primeiro, segundo, terceiro quadro. E no final tem um resumo. E ficou mais fácil para mim. E aí eu falei, só que o que me dava pânico, depois eu fui entender, porque você precisa ter esse tempo para se conhecer, é ter várias planilhas. Sim. Abrir planilha disso, planilha aquilo, você se perde. Planilha contas a pagar para não sei o que. Eu falei, não, eu preciso facilitar. Unificar. E para mim, o simples funciona. O básico, bem feitinho, é melhor do que qualquer coisa caprichada, muitas vezes, né? E aí, o que eu fiz? Eu fui entendendo como era mais... Eu falei, como era um jeito mais fácil de lidar com uma coisa que era difícil.
Porque é isso que eu acredito que a gente precisa entender, né? Como é um jeito fácil de fazer isso, né? E aí eu fui, e aí ela olhou pra mim, ela me ouvindo e falou, nossa, Viviane, parabéns, né? Eu falei, mas eu fiz porque ficava mais fácil pra mim. Exatamente, uma coisa que você falou muito importante. Essa questão de que o que é bom pra você? O simples é muito bom, o básico é muito bom, mas cada um funciona de um jeito e você tem que encontrar o seu jeitinho de funcionar. E eu acho que hoje, um dos grandes problemas da humanidade é a comparação. Perfeito. Aquela mania de comparação, né? A comparacite que a gente fala. Porque você começa a ver no outro e acha que o outro tá melhor que você, porque você vê o cara bonitinho lá no Instagram funcionando. Você não sabe como é a vida dele, você não sabe a dificuldade que ele teve para construir aquilo, ou se é daquele jeito mesmo, né? E você acaba, não, mas eu nunca vou chegar até lá. E para. E se compara. Não, veja o que funciona para você. Por isso o autoconhecimento é tão importante. O que é bom para mim? Porque o que é bom para mim, o que traz paz para mim, não é o que traz paz para você. Tem gente que traz paz correndo. Tem gente que traz paz tomando um banho de rio. Tem gente que traz paz fazendo uma respiração. Tem ansioso que você botar ele para fazer uma respiração, ele fala, você tá louco. Não funciona para ele. E essa sabedoria tá dentro dele, não tá fora. Se você saber fazer as perguntas corretas, você vai encontrar dentro daquela pessoa, ela tem todas as respostas. Sim. Porque a pessoa é aquela que conviveu com ela mesma a vida toda. Então a gente só tem que o quê? Extrair, acessar. Né? Exato, perfeito. E é isso, né, Joyce? Eu acho que as pessoas chegam para você, acredito eu que chegam, muito desesperadas. Exatamente. Né? Tudo querendo é urgente. eliminar uma dor, exatamente. Tudo é urgente, tudo é para ontem, né? Tem uma tendência de tudo para ontem, tá tudo um horror. Sim. E às vezes nem tá tudo isso, né? A gente ouve e fala assim, né? E às vezes a gente até ajuda ele naquela dor. Mas a gente tenta mostrar para o paciente também que a gente não tem que viver para aliviar a dor. A gente tem que entender de onde ela vem. O que ela está comunicando para mim? Da onde ela vem essa dor? De onde vem esse medo? De onde vem essa insegurança? Porque às vezes é um valor seu que está sendo negligenciado, uma necessidade sua que está sendo negligenciada, e que você nem sabe que aquilo lá é tão importante para você. Verdade. Então, nomear isso, identificar, nomear, fica muito fácil de você manusear depois. E é um trabalho lindo, 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 lindo. Porque você reconstrói, você vai desaprender algumas coisas e você vai aprender novas coisas para você. Se você estiver aberta para isso, você floresce muito. Muito bom. Muito. Muito bom. Gente, e assim, para trazer o contexto de tudo isso, que eu acho que isso é extremamente relevante e importante, um beijo para você, menina Bá, maravilhosa, que chegou quietinha nos bastidores aí. Eu queria ressaltar, sempre eu falo isso aqui, falo nos meus stories, falo nas minhas lives, falo no corredor, falo na hora que eu tô na rua, né? Tem sempre coisas que eu acho que são muito importantes. Você que é empreendedora, você que quer ter um negócio, você que está desenvolvendo o seu negócio, você não tem que dar conta de tudo sozinha. Exato. E aí eu vou dizer assim, Viva, então eu tenho que ter um funcionário? É a pergunta, né? Eu tenho que ter contratar alguém para fazer uma coisa? Não, você tem que ter alguém para as pessoas para cuidarem de você. Porque aí você fica bom para fazer o restante das coisas, né? No primeiro momento. E depois, é claro, a hora que você for crescendo, exatamente, você vai tendo... Eu sempre falo assim, vamos montar a sua equipe dos sonhos no papel e trabalhar para tê-la, né? Tem coisas que você não vai abrir mão de fazer. E tem coisas que você vai abrir mão rapidinho de fazer. Só você ter um dinheiro, minha irmã. Porque eu sei como é que funciona o babado. Então, assim, mas cuida de você. Então, no primeiro momento, eu não tô pedindo para você contratar funcionários, sistemas caros, colocar lá na internet, fazer tráfego pago. Tudo isso é importante também. Importante também. Só que primeiro eu preciso estar bem. Exato. Eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso ter atividade física, pelo menos o mínimo necessário. Eu preciso beber água. Eu preciso ter tempo de qualidade comigo, com a minha família. Eu preciso ter autocuidado e eu preciso cuidar das minhas emoções. Eu preciso fortalecer a minha espiritualidade. E eu preciso ter um mentor. Sim, precisa. Vivi, eu não tenho como pagar todos esses profissionais.
escolhe um por vez, vai uma coisa de cada vez, consuma conteúdo dessas pessoas na internet. Eu sempre falo, gente, quem me acompanha na internet nem precisa, às vezes, muita coisa, porque a gente entrega tanta coisa lá. É claro que vai chegar uma hora e falar assim, tá, agora eu já entendi muita coisa, eu preciso me qualificar nesta área da minha jornada empreendedora. Exato. Aí é a hora que você vai procurar uma pessoa que vai olhar pra você e falar, vamos então cuidar disso nesse primeiro momento. Então, primeiro precisa cuidar de você. Porque se nós não estamos bem com as nossas emoções, se eu não estou conectado com aquilo que é importante para mim, que é a minha espiritualidade, eu não ganho dinheiro. Sim. O dinheiro entra, mas ele não rende. O dinheiro entra e vive quebrando as coisas, e vive estragando as coisas. O dinheiro entra e eu sinto vazio. Eu não consigo conquistar. Eu não tenho realização com os meus resultados. A frustração é maior que o resultado, é incrível, não sei como isso acontece. E essa mulher, ela acaba tendo a sensação de não estar chegando em lugar algum. Então, mas o que é que está faltando? Cuidar de si mesmo. E aí, aproveitando a deixa do que ela disse, cuidado com a comparação. Se você vai seguir, olha, pensa nas pessoas que você admira, não para você se sentir pior, tá? Não para se comparar, mas para ser uma pessoa que você idealiza. E você pode chegar lá, se você focar no que realmente... Porque enquanto você fica se comparando, você tá deixando de cuidar de fato daquilo que você pode controlar e fazer. E isso tá nas suas mãos. E ver o que dá para fazer dentro daquele contexto com o que você já tem. Esse é o primeiro passo, né? Tem até Jesus. Jesus, eu sou cristã. E Jesus, ele multiplicou, né? Ele transformou água em vinho. Mas ele precisou da água para fazer aquilo se tornar vinho. Então, o que você tem hoje que você pode fazer? Eu li essa mensagem essa semana passada no Evangelho, eu falava o que tendes, né? O que tendes? O que tendes, ele transformou 7 pães e alimentou mais de 4.000 pessoas, né? Na parábola, na história. Exatamente. E aí eu fiz essa reflexão também, né? E eu falei, gente, o que a gente tem? O que você tem nas mãos? Tem que ter alguma Todo coisa mundo pra começar. tem algo. Agora, se vai alcançar, a gente não sabe. Mas o que você tem? Você tem que ter alguma coisa. Eu tenho boa vontade, eu tenho tempo. Exatamente. Eu tenho um livro que eu li, eu tenho umas anotações que eu fiz, eu tenho uma pessoa que eu conheço que talvez... Então vai lá falar com essa pessoa. E é tão bacana o que você está falando, porque hoje a gente tem ferramentas para ativar tudo isso em vocês. Perfeito. Graças a Deus nós temos, eu falo que Deus deu essas ferramentas pra gente acessar tudo que já tá aí dentro de vocês. Só precisa acessar. Perfeito, perfeito. Gente, ó, Joyce, deixar aqui, a gente faz uma imersão aqui, mas eu vou deixar o Instagram da Joyce para vocês conhecerem. Vou trazer a Joyce numa roda de conversa aqui, porque eu acho que tem que ter, não tem como não correr, para trazer um pouco de conhecimento, para transbordar, para você conhecer mulheres incríveis, outras mulheres incríveis também. E o importante, né, gente, procura ajuda. Exatamente. Pedir ajuda é coisa de gente forte. Porque gente forte é aquela que fala assim, eu não tô dando conta. Eu não tô conseguindo. Me ajuda aqui a pedir pensar. Ajuda, exatamente. Olha, eu fiz desse jeito, tá legal? O que você, no seu olhar aqui, você acha que tá faltando alguma coisa? Olha, eu não tenho esse acessório. Você sabe onde que consegue? Isso. E quando a gente fala, é tão libertador, porque às vezes você nem resolve. A pessoa não vai resolver o problema, possivelmente. Mas só de você falar, você já buscou. E aí vem. Porque quando você fica guardando. Então, assim, a terapia é necessária. A conexão, assim, com alguém que vai cuidar das suas emoções. Que vai falar sobre você. E aí, lógico que isso transborda. Porque quando eu me relaciono bem comigo, eu me relaciono bem com o mundo, eu me relaciono bem no meu casamento, eu me relaciono bem com os meus filhos, com os meus clientes, fornecedores, parceiros, vizinhos e até com quem eu não conheço, né? É muito importante. Então, exatamente. A Joyce está aqui com esse trabalho incrível. Conheci agora, mas vou trazer ela para uma roda, porque adorei esse assunto aqui vai longe ainda, né? E mentores também são importantes, né? Exatamente. E eu gosto muito de falar sobre o trabalho da mentoria, porque eu me apaixonei por ela. Eu acho que a mentoria é um processo de intervenção. Acho que todo mundo em algum momento precisa receber essa intervenção. Então, o mentor, gente, para quem às vezes não entende muitas diferenças, às vezes é um professor
lá na sua escola, que te orienta, que te acompanha, que ele não dá só o conteúdo. Porque ele é professor, ele tá dando conteúdo, ele é um professor, corrigiu prova do trabalho. Mas quando ele te acompanha, ele te orienta, na faculdade tem um nome que chama orientador, né, que às vezes é o orientador do TCC, é isso, o mentor, ele é alguém lá da tua igreja, da tua comunidade, que vai pegar na tua mão, te acompanha, não, mas veja bem, você estava ontem assim, hoje você já está assim, viu a evolução, o que mudou, o que dá para fazer, é aquela pessoa com que você vai conversar, e aí tem de vários níveis. Tem os coaches que são mentores e treinadores na área esportiva, né? O que vai fazer você melhorar o seu tempo, né? Para quem precisa melhorar, ou que vai te cobrar, de repente você precisa perder peso, ou melhorar a sua agilidade, né? E assim, a gente pode pensar em várias coisas. E quando você empreende, né? No caso da maioria das mulheres que nos acompanham, imagina fazer tudo isso sozinha e ainda ter que lidar com todos os papéis lá da sua casa. Toda a carga que você tem, que você antes de empreender, você já tinha essa carga muitas vezes. E escolheu empreender para ter essa liberdade. Né? Então, e procurem ajuda, peçam ajuda, busquem pessoas, existem pessoas maravilhosas aqui na nossa cidade, existem pessoas maravilhosas em outras cidades também. Busquem indicações, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Busquem pessoas que já tiveram resultado. Tem muita gente boa, mas também tem muita gente mala no mercado, e tá tudo bem, tá tudo certo, isso existe em todas as profissões, né? Então, busque qualificações, busque indicações, olhe os resultados, vê se conecta com a sua forma de agir, com a sua forma de entregar isso pro mundo, e o mais importante, gente, não fica quietinha na sua casa, não guarde esse sonho na gaveta, por favor, não massa e joga fora, não, tenta. Exatamente, a mulher hoje, ela vive um dilema, porque ela ocupa vários papéis. Ela ocupa inúmeros papéis. E às vezes choca um valor. É importante para ela cuidar dela mesma. É importante para ela ser mãe, mas é importante para ela empreender. E todos são valores que se chocam entre si. Como cuidar de si e cuidar do outro. E quando você aprende a fluir nesses seus valores de forma leve, dá para fazer tudo. Isso aí. Dá para fazer tudo de forma equilibrada. Não precisa abrir mão de nada. Não precisa abrir mão de nada. Não por exemplo, ser mãe ou... Não, é ser mãe e profissional. Como eu posso fazer isso de forma equilibrada é o nosso desafio de hoje. E é sadio, gente. Quando você faz isso, né? Exatamente. Até uma das frases que eu participei de um livro de coautoria esse ano, e eu deixei essa frase, né, que é o futuro das mulheres, que nós possamos, né, viver todos os nossos papéis sem culpa, sem o peso. Exatamente. Né, que a gente possa realmente estar aqui, que é um trabalho bem difícil de fazer, confesso, né, brincadeiras à parte, mas que eu possa estar aqui com a Joyce. Eu estou no meu papel de podcaster, eu estou no meu papel de comunicadora, eu estou no meu papel um pouco de mentora, porque a gente acaba falando coisas sobre o que a gente desenvolve, mas um pouquinho antes eu estava no meu papel de dona de casa, de cuidando e limpando o ambiente, e muitas vezes, daqui a algumas horas eu vou estar lá no meu papel como mãe, ou como esposa, e muitas vezes como filha, ou como fazendo uma parte interna do meu negócio, num outro setor do meu próprio negócio. Exatamente. Mas quando existe essa organização e esse senso, essa clareza que a Joyce trouxe aqui pra gente, fica mais fácil, e você fala assim, tudo bem, isso daqui é de amanhã eu estarei pronto para isso. E por falar nisso... Pronto. Agora é hora, gente, é hora de faturar. Na verdade, eu e a Marielle, ela me ajudou nesse processo. Eu montei esse planner, e esse planner justamente vai te ajudar, tá? A você ter clareza onde você quer chegar. Ele vai te ajudar nesse processo de você fazer uma autoavaliação ali. Sim. E ele te ajuda no autoconhecimento, porque tem perguntas ótimas lá dentro desse planner. E lá tem o planner em si, até o ano de 2025 inteiro. Olha só. E eu acho isso bacana, porque lá também eu vou estar dando todo o suporte de como você vai usar. E para isso já tá eu vou deixar com você. Tá no link direitinho. Deixa o link, a gente manda pro pessoal. Isso, vai deixar também aqui na legenda para vocês. Exatamente, como você adquirir ele. Ele é digital. Ele é digital. Eu fiz ele físico, porque eu gosto de pegar, né? Então eu mandei encadernar. Você pode inclusive dar de presente com o nome da pessoa, né? Personalizado, que eu acho lindo, maravilhoso.
E dá para você fazer de vários modelos. E fique à vontade. Depois eu vou enviar aqui para você o modelo que eu tenho. Sim. Físico para você dar uma olhada. Eu ia trazer, mas ficou dentro do carro. Ai, tranquilo. Então a gente vai deixar o link disponível para vocês aí e a gente espera, gente, de coração. Essas ferramentas, quando muito bem usadas, elas não ficam tomando poeira lá no seu arquivo digital ou no seu arquivo físico. E uma das coisas que eu gosto sempre de trazer para nós aqui é que tudo é possível. Sim. E que uma coisa esses dias, que você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Você até pode fazer tudo, mas não ao mesmo tempo, né? Sempre, gente, em algum momento da sua vida, vai ter uma área da sua vida que vai estar muito em alta e a outra que vai estar precisando da sua atenção. E em um outro momento você troca isso. Exatamente. E às vezes vai acontecer de estar aparentemente tudo meio instável. E vai acontecer alguma coisa que pode mudar isso. Mas não se apegar tanto e viver o processo, viver o momento. Exatamente. Qual é o momento de hoje? É isso que nós temos para hoje, vamos viver isso intensamente. Amanhã, se acontecer outra situação, o eu de amanhã está pronto para isso. Porque Exatamente. o eu de hoje viveu intensamente. Então sobre isso. É o que isso. mais importa, né? Eu amo tudo isso. Estar aqui é muito importante com vocês, e conhecendo pessoas, e me conectando. E e aí, pessoas incríveis, se comparem, mas se comparem com vocês de ontem. Se comparem no sentido de você entender, nossa, olha o quanto eu melhorei. Exatamente. Olha o tanto de coisa que eu aprendi. Olha, eu entrei nesse relacionamento, eu vivi essa situação. Mas eu aprendi isso e agora eu não caio mais nessa situação, porque agora já entendi. Tudo é aprendizado, né? Então tá tudo lindo. Abraça o erro, abraça as imperfeições. Estava falando pra Joyce aqui que a gente abraçou a casa com as imperfeições e todas. E quando a gente abraça e quando a gente entende, a gente não sofre, a gente não fica reclamando, a gente não fica murmurando. Ontem a gente fizemos uma pequena brincadeira aqui na casa, né? Uma chuva muito forte que Cuiabá tá recebendo, né? E as nossas casas não são preparadas, né, gente? Casas antigas, então menos aí, né? Então, tinha uma goteira num lugar, outra no outro. E a internet deu uma oscilada, né? E aí eu disse assim, esse daqui não é um problema que a chuva traz. Exato. O problema que a chuva traz para mim são pessoas que ficam desabrigadas. O problema que a chuva traz é quando você vê sua casa, que você demorou anos para conquistar, os móveis, os eletrodomésticos sendo levados. E não tendo o que fazer. O problema de chuva para mim é quando você vê um carro indo embora. O problema de água, de chuva para mim, é quando você se vê ilhado. Aconteceu uma situação triste agora, diz que um bebezinho foi arremessado no mar. O Hugo estava comentando ontem comigo, numa vento, chuva, e aí acharam o corpo do bebezinho, né? Já. Imagina uma família sentir, sabe? Num passeio, você tá lá no mar, no passeio, de repente vem uma chuva, vem uma tromba d'água, vem um vento, uma fatalidade. Então, para mim, isso é perder saúde, perder pessoas queridas, isso dói. Perder conquistas de uma vida toda, mas a gente ainda consegue recomeçar, né? Aí eu brinco, vamos limpar a casa, né? Vamos aproveitar e já limpar a casa, esse tapete já precisava ser limpo mesmo, então não é que você vai ficar positivo o tempo todo, mas não é muito melhor levar as coisas por um lado mais leve do que ficar olhando o lado ruim da situação? Não vai mudar a situação, você olhar ela como ruim, vai piorar. O problema ele aumenta. Então esse é o meu recadinho pra você. Quero te agradecer, Joyce, por esse bate-papo, por esse café. Espero que tenha sido tão bom pra você. Maravilhoso, eu nem vi o tempo passar. Passou uma hora, você acredita nisso? Eu também, agora é porque eu já criei, de tanto fazer, eu já criei o time no cérebro. Meu cérebro já está programado. Olha aí, a Joyce já me ensinou essa palavra. Pra fazer geralmente dentro de uma hora, quase sempre eu acerto sem olhar o relógio, já acostumei, né? Então, agradecer a sua presença, a sua entrega, todo o conteúdo que você trouxe de uma forma muito simples, e isso daí é uma coisa que eu acho muito importante, né? Para pessoas que cuidam de pessoas, porque pessoas que cuidam de pessoas precisam entender como essas pessoas entendem aquilo que a gente precisa entregar. É verdade. Né? Então, é sobre quem escuta, não é sobre o que eu sei. Né, sobre com quem eu estou falando. Então eu quero te agradecer por isso, agradecer a Marielle por ter feito essa conexão, né? Hugo Farias, Carla, Bárbara, toda a equipe aí do Conexão, toda a equipe da Casa Rosa que sempre nos ajuda, né? Nos dando suporte para que a gente possa estar aqui lindamente e tranquilamente falando, sem se preocupar com outras situações. Exatamente. E a Casa Rosa está de portas abertas para você. Venha quando quiser. O espaço de vocês. Gostou? Muito. Muito mesmo. E aí fica à vontade, o dia que quiser pode vir. Se quiser deixar algum recadinho final pro pessoal, esse instante final é seu. Ah, tá. Bom, como eu disse, né, esse planner ele já está pronto. Eu vou deixar o link com ela e ele ajuda muito na questão da procrastinação. Ele foi pensado
como um método anti-procrastinação. Então é isso, ele chama Realize, que realmente é profético, né? Que realmente você vai conseguir realizar as coisas seguindo o passo a passo que tá ali dentro. E claro, esse janeiro agora eu vou lançar também grupos terapêuticos, que depois a gente pode falar mais sobre isso. Ai, que bacana, gente. E Joyce vai vir aqui Segue na Casa no Rosa. Instagram. Deixaremos aí pra vocês link do Instagram, link do Isso, Planner. e ver lá que a partir de, né, a gente vai estar deixando lá as novidades. Sexta-feira que vai vão pro ar. Esse ótimo. nós estamos gravando numa quarta-feira, na sexta-feira este quadro estará Ótimo. no ar, e aí a gente manda o link e você já vai espalhar para todas as Ai, amigas. que E bom. você que está nos assistindo, que chegou agora no nosso canal e ficou aqui 1 hora ouvindo a gente falar, é porque você gostou, né? Então, se você gostou, aproveita e já se inscreve no canal, marca aí, compartilha, deixa sua opinião, deixa o seu recado, deixa sua pergunta. É muito importante para quem produz conteúdo e ajuda muito. Eu tenho certeza que você vai mandar para alguém que está precisando ouvir isso. Exatamente. Gratidão, Obrigada. Deus Prazer, abençoe e querida. até próximas oportunidades. Até. Amém, amém. Gratidão.